Bem-vindos de volta. Nessa aula vamos ver no código a questão da sintaxe do espalhamento, spread e do rest. Bom, eu vou começar com a sintaxe do espalhamento. Como nós já vimos na última aula isso funcionando em objetos, eu vou começar com arrays, espalhando uma array em outro array. Então, vou declarar aqui let array igual 1, 2, 3, array declaramos entre colchetes. E vou colocar uma cópia e aqui eu vou espalhar a minha array. Pontinho, pontinho, pontinho. Array. Depois vou dar um console log no copy. Vamos ver o que temos aqui. Uma array 1, 2, 3. E, é claro, eu posso, em qualquer lugar, intercalar o espalhamento de um objeto com uma outra coisa. Como, por exemplo, o elemento 4, 5. Se eu salvar 4, 5. E um detalhe que acho que não falei, mas em objetos, nós podemos colocar uma vírgula final. Uma vírgula final que não é considerada o início de um novo elemento. Então, se nós colocarmos vírgula aqui, note que continuamos com apenas 5 objetos. Se eu quiser colocar uma coisa aqui, por exemplo, nulo, eu tenho que explicitamente escrever. Apenas uma vírgula não indica um novo elemento. Vou botar aqui um let array 2, só para agora nós pegarmos 6 e 7, e agora eu posso espalhar aqui essa array 2, faltou um ponto, agora sim, array 2, e vai estar aqui 6, 7, e se eu quiser eu posso inclusive espalhar novamente a primeira array, continua aqui, 1, 2, 3. Eu posso misturar também arrays com objetos, por exemplo, eu vou deixar aqui só let array, vou colocar let objeto igual, e eu vou espalhar a minha array. Vou dar aqui um console log no objeto. Vamos ver o que nós temos. Nós temos aqui o objeto. A chave é o índice da array, né? No caso 0, 1, 2. E o valor 1, 2, 3. Está aqui 0, 1, 2, 2, 3. O que nós temos que ter cuidado, como mencionei na aula teórica, é que no caso de objetos, os objetos não podem repetir a chave. Então, se nós tivermos aqui um objeto igual, vou colocar nome João, sobrenome Moraes. Se eu pegar uma cópia, chamar de cópia não, botar objeto 2, tem que pensar em nomes. E se eu espalhar o objeto, vou salvar aqui, vou botar console log no objeto 2, nome João, sobrenome Moraes. Se eu vier aqui e colocar nome Paulo, esse objeto 2 não vai ter 3 elementos, apenas 2, porque eu estou repetindo a mesma chave, então ele vai sobrepor. Onde estava João, vira Paulo. Isso é muito utilizado em React. React é uma biblioteca em JavaScript muito utilizada, porque nós não podemos, nós criamos cópias de objetos dessa forma e muitas vezes nós temos que sobrepor elementos. Bom, vamos ver agora a questão do uso do REST. O REST é o oposto do spread. Vamos criar uma função então chamada soma e aqui ele vai receber um número arbitrário de parâmetros. Então eu vou agrupar tudo que eu recebi aqui no parâmetros e eu vou dar apenas um console log parâmetros. E aqui eu vou executar a soma e eu posso passar 1, 2, 3, 4, 5. Vou salvar. Veja que o parâmetros é uma array com tudo o que eu passei. Se eu quiser criar uma função com mais de um argumento, eu posso colocar aqui primeiro, segundo, pontinho, 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 parâmetro. O que vai acontecer? O parâmetro agora vai ser apenas 3, 4 e 5. Por quê? O valor 1 foi para o primeiro e o valor 2 foi para o segundo. O problema aqui é que eu não posso agora colocar uma variável normal. Por exemplo, último. Veja que deu erro, porque não faz sentido, porque não tem como ele saber exatamente o número de... Até teria, né? Poderia ser 1 para o primeiro, 2 para o segundo, o 5 para o último e o que está no intermediário, 3 e 4 para o parâmetro. Até poderia, de alguma forma, só que ele não aceita. O REST tem que ser utilizado no final de uma função. E a gente pode utilizar isso para criar funções que aceitem números arbitrários de parâmetros. Às vezes a gente tem uma função que a gente espera obrigatoriamente 2 argumentos e aí depois a pessoa pode passar qualquer número de argumentos. Por exemplo, quando a gente executa, se a gente criar um programa em Node, que é um programa em JavaScript
para o console, às vezes a gente quer executar e a pessoa pode passar argumentos no final da linha de execução e eu não sei se a pessoa vai passar 1, 2, 3 ou 4 argumentos para esse programa que vai ser executado. Então eu coloco no final aqui um argumento utilizando a sintaxe do REST, que aí se a pessoa passar 0, 1, 2, 3, não importa, eu vou pegar tudo aqui no params e vou lidar com ele. Então isso é muito utilizado em JavaScript.